A leitura num país como o Brasil possui influência determinante na possibilidade ou impossibilidade, no caso daquele que não aprendeu a ler corretamente, de ascensão intelectual, tendo em vista o fato de que, em nossa sociedade, nem o sistema de ensino, e muito menos os nossos coetâneos, parecem ter o que nos oferecer em matéria de conhecimento, ao menos conhecimento pronto e elaborado, já que, como objeto de estudos, o Brasil ainda permanece obscuro e turvo perante as nossas consciências, sendo, por sua vez, um terreno que a nossa juventude, interessada em assuntos intelectuais, ainda pode, e no meu entender, ainda deve explorar. Portanto, os livros e, de certo modo, a internet, especialmente no caso daqueles que sabem ler e falar outros idiomas, se tornaram a nossa única alternativa para ascendermos do provincianismo brasileiro para o universo do conhecimento. O que nos sugere um recorrente problema: como ler? Existem várias técnicas que nos ensinam a ler. Nesta série de vídeos, irei abordar as que eu considero como as mais eficientes e enriquecedoras no meu entender. A mais poderosa delas irei alcunhar, por falta de melhor nome, de leitura meditativa, que é o assunto desta gravação. A primeira técnica é a mais útil para se usar com obras de literatura, mas que também pode ser utilizada com outros gêneros literários, em que se tem uma narrativa, como, por exemplo, as biografias e obras de história. Já as outras técnicas são voltadas para textos distintos, mas cujo conteúdo essencial precisamos guardar em nossa memória. Antes de aplicar essa técnica em textos literários, eu lhes recomendaria que primeiro lessem a obra inteira em voz alta, para só depois de sua conclusão passarem para essa etapa que irei lhes ensinar. Primeiro passo: encontrar exemplos concretos. Pegue alguma obra literária, pode ser histórica e biográfica, dependendo do seu interesse, mas que consista numa narrativa. Você irá lê-la linha por linha, mas não com os olhos, mas sim com a sua imaginação. Isto é, para cada linha, você irá buscar em sua memória algum tipo de experiência, isto é, pela qual você tenha passado em sua vida, ou no mínimo testemunhado, que seja no mínimo similar àquela registrada na linha em questão. Tomarei como exemplo a frase da obra O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Assim que encontrarem essa experiência correspondente, passem para o segundo passo. Todavia, irei lhes dar um exemplo prático. Aqui está o trecho. Jorge fechou o volume de Luís Figuier, que estivera folheando devagar. Estirado na velha Voltaire de Marroquim, escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse: Bem, isso particularmente me recorda uma experiência que tive alguns dias atrás, onde eu estava lendo na mesa do meu quarto e fui chamado por alguma pessoa. Encontrada esta experiência, agora passemos então para o segundo passo. Número 2. Distinguir impressões. Nesta etapa, você irá distinguir todas as diferenças e semelhanças que estiveres percebendo nas duas experiências justapostas, isto é, na que o livro te recordou e aquela que está registrada na linha lida anteriormente. Agora vamos demonstrar isso na prática, através da frase que eu utilizei anteriormente. A primeira diferença que eu percebo entre a experiência que essa frase me recordou e a impressão descrita no livro é que a do livro fora vivenciada por outra pessoa, e não por mim, em um lugar e tempo diferente do meu, já que a minha nacionalidade é brasileira, enquanto a do personagem, Jorge, é portuguesa, porém de um povo do qual descendemos e que fala a nossa mesma língua. Fora o fato de que o livro que eu tinha em mãos era de outro gênero, precisamente uma obra de filosofia, enquanto ele parecia estar lendo um livro de literatura, cujos autores também são distintos. No meu caso, eu li Aristóteles, enquanto ele, o Luís Figuier. E o lugar onde eu me encontrava sentado era numa cadeira de computador, uma espécie diferente de móvel, e não uma poltrona. E ao contrário dele, eu fui chamado por outra pessoa, e ele não, tendo sido ele que começou a dirigir-se para outro indivíduo em seu recinto. Enquanto que no meu caso, eu é que fui chamado por uma pessoa em minha residência. E por último, eu não bocejei, simplesmente perguntei o que a pessoa queria. Bem, creio que isso já seja o suficiente para vocês entenderem como efetuar essa segunda etapa do método,
Recomendo-lhes que pratiquem bastante esse procedimento, porque ele traz em si mesmo uma infinidade de benefícios verbais, psicológicos e para a atividade intelectual em geral. Posteriormente, irei fazer um vídeo explicando-lhes cada um dos benefícios que eu percebi em meus estudos. Então, já podemos passar para o terceiro e último passo. Terceiro passo: sondar a dimensão verbal e não verbal. Assim que terminarmos de levar a distinção das impressões até os seus últimos limites, chegou a hora de começarmos a passar para a sondagem dos aspectos verbais e não verbais daquela frase. Bem, primeiramente, temos que refletir em busca do modo pelo qual o personagem tomou consciência daquelas impressões registradas na frase em questão. Pensem, como é que ele percebeu essa impressão? Bem, levando em conta a frase acima, que tomamos como exemplo, podemos cogitar que o Jorge, primeiramente, tinha interesse em entreter-se ou informar-se através do livro em que tinha em mãos, ao passo que deu preferência a um lugar confortável, para que ele assim o fizesse, e por isso sentou-se naquela poltrona. Por extensão, parecia sentir duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, ele se sentia entediado, assim como demonstrara pelo seu bocejo, e por outro, desejava comunicar-se com outra pessoa presente naquele recinto. Desse modo, tomou a decisão de fechar o livro que estava a ler e, em seguida, resolveu dirigir-se para a pessoa que estava perto de si. Assim que tiverem encontrado uma possível resposta para essa pergunta, podemos passar para a nossa última reflexão. Como é que ele expressou essas impressões verbalmente? Aqui, a reflexão é mais centrada na estrutura verbal, ou estilo, do que na dimensão propriamente não verbal. Voltando novamente ao texto, podemos notar que o autor principiou sua descrição pelo sujeito daquela sequência de ações, ou seja, pelo nome de Jorge. Em seguida, descreveu o objeto sobre o qual ele exercera tal ação, que fora o livro de Luís Figueiredo, descrevendo também o que ele estivera fazendo com aquele objeto, ou seja, folheando-lhe devagar. Detalhou o modo como ele se encontrava naquele instante, ou seja, estirado numa poltrona. Usou o nome específico daquele imóvel, especificamente Voltaire de marroquim escuro. A ação que ele praticou em cima dela, ou seja, espreguiçar-se, e as demais que ele praticara em seguida, bocejar e preparar-se para dirigir-se a alguém dentro do recinto. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curti-lo e de se inscreverem no meu canal. Até o próximo vídeo.